Olá! Nós sempre apresentamos aqui que o vinho apresentado na Bíblia, por exemplo, o milagre da água em vinho que Jesus fez, não era alcoólico. A ceia, onde Jesus reparte o pão e divide o vinho, não era alcoólico. Agora, quando a gente vai para Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, e ali a partir do verso 17, onde tem o título A Ceia do Senhor, a gente percebe nos versos 20 e 21, que diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Ou seja, na ceia que os apóstolos faziam, de acordo com a palavra de Deus, o vinho, a bebida, era alcoólica. Como entender isso? Se Deus foi organizando o seu povo para que deixasse a bebida alcoólica, o vinho alcoólico, por que aqui no Novo Testamento, na ceia dos apóstolos, o vinho que eles tomavam era alcoólico? Vamos saber agora esta e muitas outras questões, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos no ar, a partir de agora, nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo. Com licença, a gente vai entrando aí na sua casa, porque juntos vamos estudar a Palavra de Deus. E é um prazer ter a sua companhia. Muito obrigado por você já estar aqui ligadinho com a gente. E olha, faça o nosso programa acontecer. Mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar todas na mira, porque ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Estamos aí com nossos amigos, mais um programa. E agradecemos a você, meu amigo, minha amiga, que pediu o seu estudo bíblico. E agradecemos a você pela sua audiência. E lembramos a você que durante o programa nós vamos oferecer a você um estudo bíblico grátis para que você continue se aprofundando na Bíblia, além de estudar conosco aqui no programa. Um abraço, Deus abençoe a você. Um abraço também aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. Nós temos aí 19 emissoras em todo o país e nós agradecemos, fora as outras que também retransmitem os nossos sinais. Obrigado a você que está nos ouvindo aí e você pode mandar suas perguntas para a gente também. Daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para mandar suas perguntas para a gente, tá bom? Porque agora a gente abriu o programa, professor Leandro Quadros, falando sobre o vinho. E o senhor sempre apresenta aqui para nós de que o vinho não é o alcoólico que Deus autoriza na sua ceia e tudo mais. Só que a gente vê aqui em Coríntios que os apóstolos estavam usando sim do tal vinho alcoólico, que chegavam a ficar bêbados, diz o relato bíblico, professor. Como que a gente consegue entender isso? Afinal de contas, eles usavam o vinho alcoólico na Santa Ceia, os apóstolos? Nós temos que, ao ler o texto, fazer uma pergunta. Quando eles usavam o vinho alcoólico, Deus aprovava essa atitude ou não aprovava? Então vamos fazer uma análise e antes de eu analisar o capítulo 11, eu vou ler também Efésios 5:18, que foi escrito pelo próprio Paulo, que deu aquelas instruções referentes à ceia, e aí chegaremos à conclusão correta do assunto. Nós precisamos, amigo telespectador e ouvinte, deixarmos de lado a chamada teologia de um verso só. Nós precisamos considerar o todo das Escrituras para depois chegarmos a uma conclusão. É óbvio que os personagens bíblicos, nos tempos bíblicos, eles não tinham o sistema de conservação do suco da uva como nós temos hoje. Então, muitas vezes, eles usavam o suco de uva já fermentado, eles usavam o vinho alcoólico. Agora, você percebe no texto bíblico, de uma forma muito clara, que mesmo Deus tolerando o uso da bebida alcoólica entre os seus filhos, não era o propósito dele que eles bebessem. Por exemplo, Provérbios 20, verso 1, chega a dizer que não é sábio
aquele que é vencido por uma bebida alcoólica. E em Provérbios 23, 31, ali Salomão nos aconselha a nem mesmo olhar para a bebida alcoólica, quanto menos beber, obviamente. Então, para entendermos se Paulo estava aprovando a embriaguez na Santa Ceia que ocorria lá em Corinto, nós temos que analisar o contexto. Então, vamos ler aqui a partir do verso 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando vós vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Veja, Paulo não está elogiando eles. Paulo está simplesmente retratando um péssimo hábito de eles esquecerem dos mais pobres na Santa Ceia, cada um pegar o alimento de qualquer jeito e deixar os outros sem, e ficar se embriagando. Paulo está repreendendo. E veja um outro texto de Paulo paralelo muito interessante, que eu até abri numa outra tradução, na tradução ecumênica da Bíblia. Em Efésios 5,18, veja como Paulo não é a favor da embriaguez. Ele está simplesmente mencionando um problema que ocorreu, mas ele não está aprovando aquilo. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito. Mais claro do que o sol ao meio-dia, né? Paulo diz, não se embriague com vinho, pois ele conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito. Ou seja, ou você enche a sua mente da presença do Espírito ou do álcool. Não tem como fazer as duas coisas. E Paulo dá razão. Não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição. Você não precisa nem ler o texto bíblico para você perceber a desgraça que o álcool ocasionou na humanidade. Quantos homicídios são cometidos pelo álcool? Quantos acidentes de carro? Quantos casos de violência doméstica? Quantas pessoas morrendo de cirrose e por aí vai? Então basta a pessoa fazer uma análise fria do assunto, sem considerar o texto bíblico, e ela já percebe que Deus não criou a bebida para ser fermentada e para enebriar o nosso cérebro. E quando analisamos o contexto bíblico como um todo, percebemos que, apesar de Deus tolerar, porque Deus reeducava os seus filhos, né, Deus reconhecia as limitações dos seus filhos, nós não percebemos aqui Paulo aprovando a embriaguez, pelo contrário, ele está condenando. Ok, professor, muito bem. Nosso programa está apenas começando. Você pode participar de várias formas. Você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. A gente recebe na hora. Ou então através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Pode mandar para a gente e a sua pergunta poderá estar na mira. Como, por exemplo, essa que chegou pelo SMS, a pergunta é do Emerson, de Sena Batista. Ele é da Igreja Adventista de São Judas Tadeu, no Taboão da Serra, aqui em São Paulo. A pergunta é a seguinte, professor. Queria saber o que a Bíblia tem a dizer sobre o jugo desigual. Será que eu vou ter algum problema em me casar com alguém que não é da mesma religião que a minha? A Bíblia, quando fala do jugo desigual, professor, está realmente falando sobre a questão religiosa? Também, mesmo que em 2 Coríntios 14, né, o propósito principal seja falar da não união de um crente com o descrente, né? Eu vou ler o texto e vou explicar brevemente. Diz assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Mesmo que o propósito principal seja falar da união de crente com descrente, o casamento interconfessional também se encontra aqui. Nós percebemos, por exemplo,
que mesmo que as pessoas tenham a mesma fé, a relação matrimonial a dois é um desafio. São pessoas que, apesar de terem a mesma fé, têm uma bagagem cultural, familiar, uma estrutura psíquica totalmente diferente. Então, se já é difícil, não é, harmonizar este caso, imagine pessoas que têm uma fé totalmente diferente. Então, nós cremos que o casamento interconfessional também não é recomendado pelas Escrituras. Até há pesquisas que apontam, por exemplo, que na grande maioria das vezes, a esposa acaba saindo da sua religião e indo para a religião do esposo. Você pode pensar, mas qual é o problema nisso? Mas e se a religião do seu esposo não segue totalmente as verdades de Cristo? Entendeu? Então, nós não recomendamos, é óbvio. Deus ama os seus filhos, cuida dos seus filhos. Agora, nós cremos que se a pessoa evitar também esse tipo de relação, ela vai evitar maiores problemas no futuro. Deus quer, com certeza, preservar-nos de maiores problemas. Ok, muito bem. Agora aqui pelo Twitter, a Ana Maria da Silva pergunta o seguinte: a Bíblia condena a masturbação, professor? Veja, a Bíblia não fala deste assunto diretamente, mas a Bíblia tem um princípio que demonstra que não faz parte do plano de Deus original a masturbação. Lógico, a masturbação passou a fazer parte da vida humana, né, após o pecado, e não tem como negar isso. Agora, o plano de Deus é que a pessoa lute contra esse hábito e aprenda a satisfazer-se no casamento. Agora, Deus compreende, né? Deus compreende a limitação da natureza humana, Deus compreende que há pessoas que precisarão de mais tempo para vencer o hábito, Deus compreende isso. Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Agora, o texto que mostra como o princípio que eu falei é 1 Coríntios 7,9, que diz assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o plano de Deus é satisfação sexual no sexo, dentro do casamento. Ok, muito bem. Tem mais uma aqui que está no Facebook, eu estou analisando. A pergunta é do Rafael dos Santos. Ele diz o seguinte: Jesus é Deus em Hebreus 1,8? Aqui eu lendo Hebreus 1,8, professor, diz o seguinte: mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Aí ele diz o seguinte: posso usar Êxodo 7,1 para refutar Hebreus? Rafael dos Santos, o que está dizendo agora Êxodo 7,1? Então o Senhor Deus disse a Moisés: vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Essa pergunta do Rafael aqui, por acaso Hebreus está dizendo que Jesus não é Deus? Veja bem, esse procedimento de usar um texto para refutar outro é um procedimento que seitas utilizam, né? Uma seita, quando ela não consegue deturpar um texto que está tão claro, ela cita um outro texto para contradizer o outro. Ué, mas você está colocando contradição na Bíblia. Mas existe então a ideia que em Hebreus ali está dizendo que aquele texto demonstra que Jesus não é Deus? Não, pelo contrário. Ué, né? O texto está claro também. Né? O texto está claro. Deus, o Pai, está dizendo para o Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Pai está chamando Jesus de Deus. E um detalhe, amigo telespectador e ouvinte: aqui, Hebreus está fazendo uma citação do Salmo 45, versos 6 e 7. E esse salmo fala de Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Então, aqui em Hebreus 1,8, o Pai está identificando Jesus com Yahvé no Antigo Testamento. Ou seja, o texto é mais claro que o sol ao meio-dia para defender a divindade de Cristo. E quando o Êxodo 7,1 diz que Deus colocou Arão por Deus, simplesmente Arão seria o representante, não é por Deus, né? A boca de Moisés. Então, de Moisés, quer dizer, Moisés. De Moisés. Então não pode, amigo telespectador, em hipótese alguma, relacionar Hebreus 1,8 com Êxodo 7,1. Quem faz isso é o sectário. O sectário pega um texto para refutar outro, colocando contradições na Bíblia.
o cristão que não faz parte de uma seita, ele vai entender os textos de forma harmônica como complementares. Então, se o pai chama Jesus de Deus e ele cita o Salmo 45, é óbvio, o termo Deus não tem nada a ver com o termo Deus em Êxodo 7, verso 1. É ridículo interpretar de outra forma. Ok, professor, muito bem, não precisa ficar bravo. Vamos lá, manda. Não, mas tem certas heresias que tu fica nervoso mesmo, porque é o cúmulo da heresia. Coisa assim que a pessoa deixa o diabo tomar conta da mente dela, não tem como. Muito bem. A próxima pergunta é do Lucas de Oliveira. E a pergunta é a seguinte, ela é bem simples, ele diz. Outras criaturas de Deus podem interferir no nosso mundo? Eu não estou dizendo anjos, digo literalmente outras raças criadas por Deus. Nós sabemos na Bíblia que Deus criou outros mundos. A pergunta dele é a seguinte, porventura pode haver possibilidade dessas criaturas dar uma passadinha por aqui no nosso planeta? Biblicamente não. Biblicamente, os únicos seres que Deus criou e que têm envolvimento com o planeta Terra são os anjos. Tá? Então eu vou ler aqui um verso que diz o seguinte, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Veja o porquê, amigo ouvinte, deste envolvimento somente dos anjos. Porque o envolvimento tem a ver com o plano de salvação. Os anjos são comissionados para estar envolvidos com a salvação do ser humano. Como Deus não comissionou outros seres, a Bíblia não menciona. Se existir essa influência, nós não o sabemos e nem temos como saber porque a Bíblia não revelou. Mas, a princípio, o texto bíblico nos diz que os únicos seres diretamente envolvidos por causa do plano de salvação são os anjos e não tem outra possibilidade no texto. Muito bem, como a gente falou com vinho aí, vem mais um questionamentozinho, mais uma perguntinha aqui sobre vinho. A questão é a seguinte, lá em Timóteo 3, fala que quem quer ser bispo na igreja não pode beber vinho. E no verso 8 fala que quem quer ser diácono não pode beber muito vinho. Ou seja, pode beber, mas não muito. O vinho citado no texto parece ser o vinho fermentado. E se assim for, será que os líderes da época estavam fazendo uso desse tipo de bebida e Paulo estava advertindo eles? Sim, realmente, lembra que eu falei, amigo telespectador, no início, eles não tinham o sistema de conservação da uva, então, às vezes eles bebiam suco fermentado e às vezes não fermentado. Então, Paulo, para evitar a embriaguez do líder, ele não proibiu o uso, mas ele disse, use moderadamente essa bebida, porque senão você vai ficar bêbado. Então, ele não queria realmente que a pessoa ficasse embriagada. Agora, que eles usavam, é óbvio. Não que era plano de Deus, mas era o recurso que eles tinham. Tem um texto, por exemplo, de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 5:23, em que Paulo orienta Timóteo a usar um pouco de vinho, por causa dos problemas de estômago. Então você veja, ele usa, porque na época a água contaminada não tinha como tornar a água potável como hoje. Então o que eles faziam? Como a pessoa tinha muito problema de disenteria, eles misturavam o vinho fermentado na água, como uma forma de purificar um pouco essa água. Então, como Timóteo tinha muitos problemas de saúde por causa disso, Paulo recomenda ele usar um pouco de vinho também juntamente com a água. Então, tudo é um contexto, não é, específico, mostrando o amor de Deus, a tolerância de Deus para com o ser humano. Hoje, você e eu temos todos os recursos para termos um suco de uva não fermentado, não é? Temos todos os recursos para termos uma água mais potável, não necessitamos usar coisas alcoólicas para prejudicar o nosso cérebro, né? Ok, muito bem, professor. Hoje você está rápido no gatilho. A próxima pergunta aí, essa quem mandou foi o Mário Trindade. E ele disse o seguinte, minha madrasta é da Igreja Batista Nacional e eles acreditam que quando morremos, vamos ou para o Hades ou para o Sheol. Ou melhor, para o Hades, Sheol, ou para o seio de Abraão. E aqui em minha casa, cada vez mais
vem sendo discutido esse assunto. Socorro! Eu não sei responder sobre o assunto porque sou um novo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Poderia me ajudar nessa questão? Professor, a questão do Hades e do seio de Abraão. Como que a gente pode ajudar aí o nosso Mário Trindade nessa questão? E por que outras denominações religiosas ainda acreditam que nós podemos sim ir para o céu ou para o inferno? Sendo que a Bíblia me parece que não diz que o inferno existe. Realmente existe uma infiltração da compreensão grega da natureza humana nas igrejas cristãs. Eu gosto muito de uma palestra, na verdade, transformada num livreto, do teólogo luterano Oscar Cullmann. Oscar Cullmann foi considerado uma das maiores autoridades em Novo Testamento no século XX. E Oscar Cullmann deixou de lado a crença da imortalidade da alma. E o que ele argumentou, entre outras coisas, né? Primeiro, Oscar Cullmann, numa palestra que ele deu na universidade, não lembro o nome agora da universidade, mas eu tenho esse livreto, ele deu uma palestra em que ele mostrou que a compreensão de Cristo a respeito da morte e da natureza humana, consequentemente dos autores bíblicos, nada tem a ver com a compreensão de Sócrates e Platão, por exemplo. Tá? Então, o que ele demonstra? Oscar Cullmann, esse teólogo luterano, demonstra que Platão ensinava que o corpo era a prisão da alma e que, portanto, na morte, a alma se liberta do corpo. Já a Bíblia, em contrapartida, de uma forma totalmente antagônica, em 1 Coríntios 6,19 diz que ao invés do corpo ser a prisão da alma, o corpo é o templo do Espírito Santo. E Oscar Cullmann argumenta, o valor que a Bíblia dá ao corpo humano é totalmente oposto ao valor que Platão dá à alma. E aí Oscar Cullmann explica-nos o seguinte, que sendo que 1 Coríntios 15 apresenta a ressurreição do corpo, e sendo que não há salvação fora do corpo, de acordo com as Escrituras, este ensino de que existe um espírito ou uma alma que sai do corpo depois da morte é um ensino grego, pagão, e que acabou se infiltrando no cristianismo graças à influência especialmente de Agostinho, um teólogo que era um amante dos escritos de Platão. Tá? Então, eu vou indicar para você um capítulo de uma obra para você poder aprofundar-se ainda mais nesse assunto e vou lhe apresentar também alguns textos bíblicos, obviamente, para lhe ajudar, para você mostrar para a sua família que esta compreensão que eles têm não é a bíblica, é grega. Tá? O pensamento hebraico apresenta o ser humano como um todo inseparável e que quando morre, o corpo volta para a terra, o fôlego de vida, o espírito volta para Deus e a alma deixa de existir. Porque em Gênesis 2,7, a alma é apresentada como sendo a pessoa viva, tá? Eu tenho um livro aqui que vai lhe ajudar muito, meu irmão, a você estudar com seus familiares, ó. Eu vou mostrar esse livro aqui na câmera. Para o nosso ouvinte, né, que obviamente não pode ver, o título do livro é Crenças Populares, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz, do pastor Samuel Bacchiocchi. Deixa eu mostrar para você os capítulos correspondentes, ó. Este livro trata de crenças populares que não são bíblicas e entre as crenças que o Dr. Bacchiocchi aponta, dê uma olhadinha aqui, ó. Ele explica a imortalidade da alma, vida após a morte e inferno como tormento sem fim. E em 3 capítulos, da página 48 a 172, ele apresenta a posição bíblica sobre a morte e apresenta opiniões de teólogos evangélicos e católicos que já abandonaram a crença na imortalidade natural da alma. Esse livro você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo site C de Casa, P de Paulo, B de Bola, ou seja, cpb.com.br, e você poderá também ligar no horário comercial 0800 979 0606, 0800 979 0606. Esse material vai lhe ajudar a mostrar para os seus familiares batistas que eles realmente não estão, no momento, seguindo uma crença bíblica em relação a esse tema. Muito bem. Agora chegou o momento de eu oferecer para você um presente que nós oferecemos aqui toda a semana no programa Na Mira da Verdade. É um curso bíblico gratuito. Você que gosta da Bíblia, você que está
você que está se interessando pela palavra de Deus, quem sabe assistindo aqui o nosso programa, tem sentido assim, uma motivação de querer estudar um pouco mais a palavra de Deus, eu queria que você fizesse esse curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Esse curso bíblico, ele é relacionado ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Para você ter essa revista na sua casa, esse curso bíblico, são 16 lições, no final de cada tema você tem um pequeno questionário para você responder e reforçar o seu aprendizado. Você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade e pedir essa revista Verdades para o Tempo do Fim. novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ter a chance de ver a imagem dessa revista aqui, clicar sobre ela e ser direcionado para um campo onde você vai fazer o seu cadastro, tá bom? Agora, se você preferir, no horário comercial você também pode ligar para a gente. No horário comercial você liga para o número 0 operadora 12 21 27 3121. 12 é o nosso DDD, 21 27 3121. Você liga e pede, eu quero receber o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Eles vão te oferecer a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? É um presente nosso para você, você não vai pagar sequer o envio, é completamente grátis, é gratuito, graças ao projeto Anjos da Esperança da TV Novo Tempo, que tem nos ajudado a poder mandar milhões de cursos bíblicos todo o tempo, todo mês aqui, tá bom? Então, peça você também a revista Verdades para o Tempo do Fim, o nosso presente para você, tá bom? Bom, nosso tempo está correndo. Professor, tem mais uma perguntinha aqui, tem 1 minuto, mas eu vou colocar a pergunta na mira e você vai me responder depois. Qual a opinião, essa chegou pelo nosso Twitter, o Rafael, a pergunta dele é a seguinte: qual a opinião bíblica sobre a eutanásia? Daqui a pouquinho você vai ver essa resposta. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e você pode participar fazendo a sua pergunta, mandando para a gente. Para você mandar a sua pergunta, você pode usar o seu smartphone aí, mandando uma mensagem de texto, um SMS, um torpedinho para a gente. O número é 12 981 51 0101, a gente recebe aqui na hora, ou então através das redes sociais. Facebook, Na Mira da Verdade.nt, Twitter, @Na Mira da Verdade, e também no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, que além de você poder mandar a sua pergunta, você pode pedir um curso bíblico gratuito, você pode ver as matérias que a gente coloca ali e outros assuntos que talvez você queira saber um pouco mais. É só você colocar ali no espaço para busca, coloca o tema que você quer ver, que com certeza vai ter uma matéria, alguma coisa ali, uma pergunta ou mesmo um post do professor Leandro Quadros para atender você, tá bom? Use do blog do Na Mira da Verdade, uma fonte para você pesquisar e estudar e aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Essa pergunta aqui, que nós fechamos o bloco, veio pelo Twitter, o Rafael, e ele quer saber o seguinte: qual a opinião bíblica sobre a eutanásia? Professor Leandro Quadros, a Bíblia dá algum vislumbre sobre esse tema? A Bíblia tem sim um princípio, a Bíblia não trata, obviamente, da eutanásia assim, de forma favorável, né? Nós percebemos, por exemplo, Saul, lá em 1 Samuel 31, quando ele estava ali ferido e para morrer numa batalha, ele acabou, diríamos assim, pedindo para alguém matá-lo, para ele não cair na mão dos filisteus, e o jovem não quis fazer isso e Saul acabou se matando. Nós não vemos uma aprovação de Deus para isso. Mas vamos comentar um pouquinho. Ali em Êxodo 20, né, quando fala do mandamento não matarás, em Êxodo 20, 13, nós cremos que isto se refere também à questão do suicídio. Nós entendemos que a chamada eutanásia ativa não deixa de ser um suicídio, né? Ou a eutanásia assistida. Né? Agora, nós não entendemos, por exemplo, que quando um médico, com o conselho da família, vendo que o caso não tem mais solução, decide não continuar prolongando a vida com aqueles aparelhos, nós não vemos também isso como um homicídio, como uma eutanásia, diríamos assim. Tá? Então, nós não recomendamos, à luz da Bíblia, tirar a vida das pessoas, em hipótese alguma. Então,
A pessoa tem que crer que Deus é soberano, que Ele vai saber o melhor e que Ele pode até usar aquele momento de tribulação, como diz ali Romanos 5, para ajudar a pessoa a crescer, né, espiritualmente, a crescer como pessoa. Agora, é óbvio, quando um médico deixa de prolongar um caso que vai morrer mesmo, nós também não vemos isso como uma falta de ética, né? Muitas vezes a pessoa não tem aparelhos para manter todo mundo vivo. Então, muitas vezes, quando o médico opta com a família, né, por não prolongar o sofrimento, ele não está necessariamente matando. Deixar morrer não é a mesma coisa que matar. Agora, obviamente, não vemos luz na Bíblia para que uma pessoa seja a favor da eutanásia ativa, né? Até mesmo porque a pessoa no estado terminal, tem um detalhe importante, ela não está apta. Ela tem momentos, ela varia muito no seu estado emocional. Às vezes ela está com a esperança de viver e está achando que vai morrer. Então a pessoa não está apta para tomar essa decisão. O melhor é confiar na soberania de Deus e, obviamente, sempre aconselhar-se ali com os médicos também. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui. Essa pergunta eu já vi algumas vezes no programa, mas é importante a gente dar uma outra roupagem para ela. A pergunta é baseada em Atos, no capítulo 17, professor, verso 24, que fala que Jesus não habita em templos feitos por homens. A questão é a seguinte, a gente sabe que por toda a Bíblia, quando se fala do templo, era um lugar onde que Deus habitava, certo? Deus até pediu para que fosse feito o templo, para que ele pudesse habitar ali. Agora, hoje acabam utilizando desse texto para dizer que nas igrejas não tem a presença de Deus, que Deus não habita em nenhum templo feito por mãos humanas e que basta eu aceitar Jesus para a minha vida que já está suficiente. Como entender isso? O que quer dizer esse texto e qual é o contexto de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Veja, infelizmente, essa é uma maneira irresponsável de estudar a Bíblia, né? Você tem que analisar o contexto da declaração. Se eu não estudar a Bíblia contextualmente, eu posso apoiar o que eu quiser. Eu vou contar para você uma breve ilustração. Uma vez um indivíduo foi estudar a Bíblia, abriu a Bíblia e encontrou o texto assim: Judas foi enforcar-se. Aí ele pensou assim, não, Deus não pode estar pedindo para eu fazer isso. Eu vou abrir a Bíblia de novo. Aí ele abriu a Bíblia de novo isoladamente, aí estava escrito assim: o que tem para fazer, faz-o depressa. Veja, você pode encontrar respaldo até para você se matar desse jeito. Então não é assim que se estuda a Bíblia, né? Então quando você lê Atos 17, 24, quando fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está dizendo o seguinte: não tem como realmente um edifício humano segurar a presença física de Deus. E nesse contexto ele está falando para os pagãos de Atenas que se Deus não pode habitar com a sua presença gloriosa num templo, imagine se ele habitar naquelas coisas pagãs ali que eles estavam fazendo. Então é isso que Paulo está falando. Agora, ele não diz que a presença de Deus por meio do Espírito Santo não se encontra na igreja, por quê? 1 Coríntios 12 é muito claro. Diz que o corpo de Cristo é a igreja e que Cristo é o cabeça, ou seja, a igreja espiritualmente está unida com Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça, né, da igreja. E aí você vê Hebreus 10, 25, que Paulo diz assim, ó, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Então, meu amigo, não pegue um texto de forma isolada dessa forma para apoiar a sua falta de vontade de ir à igreja. Seja sincero com Deus, diz assim, Senhor, eu não tenho vontade de ir à igreja, me ajude. Seja sincero. Agora, não distorça a Bíblia para apoiar aquilo que você acha que tem que ser o certo. Muito bem, eu estou vendo aqui agora, chegou uma pergunta pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, pode mandar sua pergunta por lá também. Quem mandou foi o Rafael Leal, ele é de Campinas, e ele pergunta o seguinte, professor, uma perguntinha capciosa, olha só. Quero ver aí você, meu amigo. Gostaria que o professor nos mostrasse na Bíblia onde está escrito que a poligamia e o incesto do início dos tempos era aceito por Deus. Pois essa é uma resposta dele. É uma resposta sua, professor? Interessante. De que era permitido por Deus lá no início? Primeiramente, o nosso telespectador não deve ter prestado bem atenção. O que eu falei é que Deus tolerava, não permitia.
Agora, É outra muito coisa, diferente. quando a gente fala de Adão e Eva, Deus permitiu sim, correto? Não era um incesto, mas no entendimento hoje, sim, correto? Como eu sempre explico no programa, não é? A união entre parentes no início do mundo foi vital para multiplicar as raças e como não tinha uma lei de incesto, não pode ser considerado incesto, né? Nós não podemos julgar a uma cultura algo como certo ou errado se não tem um padrão para regulamentar isso. Então Deus deu depois isso, né? Depois que a genética humana se corrompeu, Deus proibiu a união entre parentes. Então, E é isso que ele está querendo saber. Então, por que que no início lá, onde é que está escrito na Bíblia que isso? a questão da poligamia, por exemplo, é muito simples. Veja a história de Abraão. Você sabe, Deus não é a favor da poligamia. Agora, Deus mandou Abraão largar todas as suas esposas? E Davi? Pra você ter uma ideia, tem um texto aqui, até bem direto, que só não entende se a pessoa não ler o texto devidamente, tá? Então, segundo Samuel 12, depois que Davi dá um baita bola fora em matar Urias para ficar com a mulher de Urias, ou seja, ele adulterou e ainda matou, tá? Olha o que Deus disse para ele. Veja, Deus não está apoiando. Você não pode confundir, amigo ouvinte. Uma coisa é Deus apoiar, outra coisa é Deus tolerar na sua misericórdia, tá? Então, para você ver que Deus não apoia, mas Deus tolerou a poligamia para reeducar o seu povo, porque não era propósito de Deus a poligamia, olha o que Deus disse para Davi. Vou ler para você, segundo Samuel 12. Aqui, ó. A partir do verso 7. Olha o que Natã disse para Davi, a mando de Deus. Tu és este homem, assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Fui eu que te ungi rei de Israel e te arranquei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres de teu Senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, eu te darei mais ainda. Por que então desprezaste a palavra do Senhor e fizeste o que lhe desagrada? Tu feriste a espada a Urias, o heteu, tomaste sua mulher para fazer dela tua mulher e a ele mesmo mataste-o pela espada dos filhos de Amon. Veja, Deus aqui não apoiou, mas Deus falou, olha, fui eu que permiti que você ficasse com as mulheres de Saul. Então isso aqui é tolerância, não é? Então, meu amigo, leia com atenção segundo Samuel 12 e diferencie o que eu disse. Eu não falei que Deus apoiava, Deus nunca apoiou a poligamia. Agora, na sua misericórdia, ele tolerou para reeducar os seus filhos, mostrando que o plano dele sempre foi o de Gênesis 2, 22 a 24, um homem e uma mulher. Muito bem. Participe do programa mandando sua pergunta para a gente por SMS, o número é 12 981510101, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos procurar a resposta na Bíblia. Como essa, por exemplo, professor. Quem mandou essa pergunta, não tem um nome aqui, ela é de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe. E a pergunta dela é a seguinte, professor. Simpatia faz parte de feitiçaria? Você sabe que isso era muito comum. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha uma vizinha que até fazia algumas simpatias, né? E era muito comum se falar disso. Leva lá para fazer uma simpatia e tal. Afinal de contas, isso aí tem alguma coisa de errado? Eu também, Tito, me deparei muito na minha infância, na família, né, com pessoas que faziam a simpatia. Agora, nós percebemos, sim, que a luz da Bíblia tem a ver, sim, com questões de feitiçaria, tá? Você não percebe, por exemplo, numa simpatia, invocar, né, pelo menos como tem que ser, orar a Deus em nome de Jesus Cristo, né, para a pessoa receber a cura e tudo mais. Então, simpatia, os rituais de feitiçaria feitos e que eram também feitos no passado são muito parecidos com isso, né? Às vezes pega-se um chá para benzer e dar para a pessoa, ou às vezes faz algumas coisinhas, passa uma folhinha na pessoa, ou profere-se certas palavras que só a pessoa que está proferindo sabe,
Não, a Bíblia não apoia isso. Tá? Em Deuteronômio 18, você vê 10 a 14, 9 a 14, você vê que tanto feitiçaria quanto encantamentos, né, tudo faz parte das coisas que Deus abomina. Agora é óbvio, tem muitas pessoas que são filhos de Deus, sinceros, né, que fazem uso da simpatia, não conhecem ainda essa verdade bíblica e acham que estão fazendo algo que Deus pede. Mesmo que Deus não aprove, Deus considera com amor a sinceridade dessas pessoas e Deus vai guiá-las ao conhecimento bíblico para que orem em nome de Jesus. Agora, o momento da mentira. Há algum tempo um cético escreveu-me dizendo que Deus foi totalmente injusto em fazer com que Davi executasse guerras contra os filisteus, porque desta forma Deus não estava respeitando o livre-arbítrio dos filisteus em seguirem o Deus que eles queriam. Essa argumentação do nosso amigo cético é mentirosa, com certeza. E por que é mentirosa? Quando você para analisar os hábitos de vida do povo filisteu naquela época, você percebe que Deus tinha total razão em fazer o que ele fez. Por exemplo, em Juízes 16, nos versos 23 e 27, nós encontramos duas vezes uma expressão muito interessante e que nos esclarece isso. No verso 23, na tradução ecumênica da Bíblia, diz assim: ora, os tiranos dos filisteus se reuniram para oferecer um sacrifício a Dagom, seu Deus, para se entregarem a regozijos. Veja, além de esses sacrifícios muitas vezes envolverem sacrifícios humanos, eles se encontravam, esses sacrifícios tinham uma série de promiscuidade que era coisa incrível. Só que além disso o texto diz que eles eram o quê? Tiranos. E no verso 27, os filisteus são chamados novamente de tiranos, ou seja, eles praticavam coisas bárbaras que você e eu nem podemos imaginar. Imagine um tirano. Imagine aí muitos Hitlers na época. Tá? Então, pode ter certeza, Deus puniu os filisteus e outros povos pagãos porque Deus tinha profundas razões para isso. Por eles não terem aceitado as influências de Deus no coração deles para arrependimento, Deus teve, obviamente, que executar aqueles tiranos. Muito bem, professor. Muito bem. Mais uma desmentida. E a próxima pergunta agora também pelo Facebook, o Aurélio Laura pergunta o seguinte: queria saber sobre o dízimo. Deus deu o dízimo à nação de Israel, quando foram divididas em tribos, em especial aos levitas, para que fossem sustentados pelas 11 tribos e que ficassem com a missão de cuidar do templo ou tabernáculo, certo? Mas os levitas fazem parte da lei cerimonial, o qual foi abolida na cruz. Temos que devolver o dízimo ainda hoje, após a lei cerimonial ter sido abolida? Professor, a gente percebe que volta e meia surge a questão do dízimo. A gente sabe, a gente já falou algumas vezes aqui, que realmente a questão dos dízimos na igreja já foi muito banalizada por várias denominações e as pessoas passam a não acreditar mais nisso, na questão do dízimo. E aí começam a achar argumentos. Realmente o dízimo não está mais em vigor no Novo Testamento? Nós temos que fazer uma pergunta para o texto bíblico. O dízimo é uma lei de ordem moral ou cerimonial? Amigo telespectador, você não tem base alguma para dizer que o dízimo é cerimonial. Você fez uma dedução e ela não é bíblica. E eu vou lhe mostrar o porquê. Em Malaquias 3, 8 e 9, a Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Veja,
Roubo é uma lei, tem a ver com a lei moral ou com a lei cerimonial? Qualquer criança responde, moral. Eu lhe pergunto, algo que é roubo no Antigo Testamento deixa de ser roubo no Novo Testamento? Impossível. Roubo é roubo, seja lá no início do mundo, seja hoje. Então, se não dizimar e ofertar é roubar, é lógico que aquele que não o faz é um ladrão, do ponto de vista de Deus. E que, obviamente, esta lei continua em vigor. Outro detalhe importante, Paulo, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, quando fala da importância de manter a pregação do Evangelho, ele está citando exatamente Levítico. Olha o que diz o texto. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, para ele defender a manutenção daqueles que pregam o Evangelho, ele está mencionando como exemplo os levitas. Então não há base para a abolição do dízimo. Tá? Agora é óbvio, não interpretemos o dízimo desta maneira banalizada como o Tito mencionou no início, né? Nós temos que entender que o nosso dízimo faz parte da nossa adoração a Deus e nossas ofertas também, assim como da nossa gratidão a Deus pelo que temos e recebemos dele. Tá? Não barganhemos com Deus, porque isso é contra a doutrina da justificação pela fé. Tá? Nós somos abençoados pela graça de Deus. Agora é óbvio, como resultado desta graça, ao sermos obedientes, Deus nos abençoa ainda mais. É correto ensinarmos, sim, que Deus abençoa os seus filhos, dizimistas e tudo mais, só que não é correto nós apresentarmos o dízimo como se fosse uma forma de barganhar e negociar com Deus. Deus não age assim. Tá? Então, utilizemos o princípio da forma correta, porque se não dizimar era roubo no passado, com certeza continua sendo roubo hoje. Muito bem. Próxima pergunta. É do Cássio Alexandre, ele é de São Paulo mesmo, capital. Ele é metodista wesleyano e gostaria de saber a diferença. Quando se fala em Gênesis, ou quando Deus fala que poria inimizade entre tu e a mulher, essa mulher é a mesma citada em algumas passagens do Apocalipse? Quando Deus declara ali que ele colocaria inimizade entre o inimigo de Deus e a mulher, essa mulher citada no Gênesis também é a mesma mulher citada em Apocalipse? Ali em Gênesis 3,15, primeiramente Deus estava falando com Eva, né? Dizendo que ele colocaria uma inimizade entre Eva e a serpente e entre os descendentes da serpente e o descendente de Eva. Tá? Ou seja, Deus estava ali garantindo parte do livre-arbítrio do ser humano. Tá? Porque com o pecado, obviamente, o ser humano não manda totalmente em si mesmo, mas Deus ali em Gênesis 3,15, diríamos assim, devolve parte do livre-arbítrio que o ser humano havia perdido com o pecado. Então o ser humano hoje pode sim ser responsabilizado por seus erros. Existe sim algo ainda do livre-arbítrio em nós. Tá? Outro detalhe importante, o texto também é profético. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, Deus está prometendo para Eva que ela teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E quem é o descendente? É Cristo. Certo? Então, ele está prometendo claramente que o descendente de Eva, o principal, Cristo, né, o Deus encarnado, ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, definitivamente na cruz. Agora, profeticamente, tem uma outra aplicação. Em Apocalipse 12, menciona-se uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E quando nós olhamos o capítulo 12, percebemos que a mulher ali mencionada é a igreja. Que coisa interessante, a mulher vestida de branco, pura, representa a igreja na sua fase de pureza doutrinária. Já a mulher do capítulo 17 de Apocalipse, né, vestida como uma prostituta, representa a igreja na sua fase corrompida doutrinariamente. Então, realmente, em Gênesis 3,15, a referência é tanto a Eva, não é, quanto à igreja, porque em profecia,
mulher simboliza igreja, de acordo com Apocalipse 12 e também 2 Coríntios 11, verso 2. Muito bem, professor. Estou vendo aqui o Facebook, muita gente participando, já participaram do programa aqui na Mira da Verdade e mandaram suas perguntas para a gente. A pergunta do Anderson Silva é a seguinte. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, verso 13, é relatado o seguinte. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa e a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda, o ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. A pergunta dele, o que quer dizer em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado? Lendo esse verso, dá a entender que a música, o louvor, os instrumentos musicais foram oriundos a partir da criação de Lúcifer. Isso é fato? A gente sabe que Lúcifer tinha uma função no céu, né, professor? De que ele era o mestre da música. É esse texto que dá base para isso? É esse texto, de Ezequiel 28:13, na versão Almeida, revista e corrigida, ela apresenta realmente o termo tambores, né? Já na Almeida atualizada, já traduziu-se por outra coisa, por engastes. Né? Nesse texto eu prefiro a tradução da corrigida, porque eu gosto de um comentário da escritora Krista Ellen White, quando ela comenta Ezequiel 28, ela coloca esse texto num contexto de adoração. Então, eu sinto-me mais assim, confortável interpretando como a Almeida corrigida. Então, aqui nos mostra realmente a criação de instrumentos musicais juntamente com Lúcifer, nos mostrando, obviamente, que o louvor a Deus é de tempos remotos, desde que ele criou lá sua primeira criatura. Ele criou para essa criatura ter um relacionamento de amor e de louvor, né, para com o seu Criador. Infelizmente, né, Satanás, conhecendo a música, acabou distorcendo bastante o uso dos instrumentos musicais. Então, nós cristãos, mesmo não devendo ser contra instrumentos musicais, porque o problema não é o instrumento, é o instrumento por trás do instrumento, né? Porque se o cara é convertido, ele toca qualquer instrumento devidamente. Se o cara não é convertido, até o violão ele toca errado, né? Então, mesmo que não devamos condenar instrumentos, devemos ter muito cuidado. Porque já que Satanás perverteu o uso de instrumentos musicais, nós devemos ter cuidado para que esta perversão não entre dentro da igreja, né? Até a própria música, né, professor? As músicas que entram dentro das nossas igrejas, muitas vezes, estão mais próximas das músicas do mundo do que de uma verdadeira adoração, não é? Temos que ter o cuidado, né? Ter todo o equilíbrio, né? Temos que eleger músicas. Lógico, nós não estamos dizendo, né, Tito, que o cristão só vai escutar música religiosa. Nós sempre no programa falamos, né, que há música secular com princípios bons, né, e que a pessoa pode perfeitamente escutar. Agora, realmente temos que evitar misturar as coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de músicas tradicionais gaúchas, mas eu não me sinto à vontade de escutar uma música, entre aspas, gaúcha evangélica. Para mim não dá. Eu não vou estar adorando a Deus como deveria. Então, eu acho que cada macaco no seu galho. Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade e a gente se encontra no próximo programa. Obrigado pelas respostas sempre embasadas na Palavra de Deus. Foi muito bom, amigo Tito, estudar a Bíblia aqui com você, com os nossos telespectadores e ouvintes. Um abraço. Que Deus, amigo ouvinte, abençoe a você e nunca se esqueça que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco você já sabe, os seus questionamentos, as suas perguntas sempre vão estar na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!